Então, vamos lá. Qual que é o papel do cidadão no projeto de cidades inteligentes? Primeira coisa, né, deixa eu pôr aqui, ponto A. Primeira coisa, o cidadão, ele precisa entender das regras do jogo. Grazi, que jogo? O jogo da gestão pública. O jogo da gestão pública, ele envolve 4 agentes. Então, vamos lembrar quais são os 4 agentes. Setor público, privado, universidades e cidadão. Universidades, no caso, professores, né? Das diferentes tipologias aí de ensino, tá? Das diferentes categorias de ensino. O cidadão, ele precisa entender o que é função do setor público, o que é função do setor privado, o que é função dos professores e o que é função dele, né? Meu e seu. Qual é a minha função enquanto cidadã? Qual é a sua função enquanto cidadã? A gente precisa ter essa clareza das regras desse jogo. Por que a gente precisa ter clareza das regras desse jogo? Porque esse jogo, ele é jogado por diferentes agentes que têm diferentes interesses. E nós precisamos, nós cidadãos, é responsabilidade nossa, dada lá pela Constituição, de que o poder, ele emana do povo. E nós temos que dar esse poder para que esses agentes façam as funções que vai resolver os nossos problemas, que vai resolver lá as questões dos problemas públicos. Para a gente poder entender o que são os problemas públicos, a gente precisa entender de todos esses problemas que impactam o coletivo. Então, eu, enquanto cidadã, eu não vou entrar ali na prefeitura, vou cobrar do setor público ou do setor privado uma ação que vai resolver o meu problema individual. A questão da cidade inteligente, ela é sempre pautada na questão coletiva. E eu preciso entender quais são os caminhos que a Constituição me dá para que eu possa solicitar para os 4 agentes da inovação a resolução desses problemas. Então, quais são os caminhos legais para solicitar a resolução dos problemas públicos? Ok? Então, eu preciso ter essa visão. Quais são esses caminhos legais? E aí, por que eu preciso ter essa visão? Porque é através desses caminhos legais que eu, enquanto cidadã, vou acionar os agentes, que eu vou acionar a Câmara de Vereadores, que eu vou acionar o Legislativo, que eu vou acionar o Judiciário, que eu vou poder acionar ou questionar um serviço que está sendo prestado por um setor privado, que deveria ser prestado ali pelo setor público, que passou por um processo de parceria, ou privatização, ou uma PPP, ou alguma coisa assim. Então, existem os caminhos, e eu, enquanto cidadã, preciso entender quais são esses caminhos para que eu possa cobrar dos agentes públicos o que é que está sendo feito, né? Cobrar qual é a meta. Então, existe no Brasil uma meta nacional, né? Existe a Constituição que ela nos fala qual é o Brasil que queremos construir. E os instrumentos legais, que é o Plano Diretor, PPA, LOA e LDO, que são os instrumentos que fazem, né, que transformam em projetos essas ações do governo federal no governo municipal. Então, eu preciso entender o que são esses instrumentos, eu preciso entender, enquanto cidadã, eu preciso entender o que são esses instrumentos, eu preciso entender quais são os caminhos para eu poder pegar as minhas demandas e colocar nesses instrumentos, porque não é batendo na porta do vereador e pedindo as coisas para fazer que as coisas vão ser feitas, não é assim que funciona. Existe as regras, existe o caminho, assim como... Porque senão, o que ia acontecer? Acontece o que acontece hoje. Se você tem acesso a um vereador, você é amigo do prefeito, você tem acesso às coisas. Se você não conhece, não tem essa articulação política, você fica sem acesso aos serviços que deveriam ser prestados. Então, é justamente para quebrar esse ciclo de que só meia dúzia de pessoas conseguem ter acesso a serviços de qualidade, conseguem ter acesso a consulta no SUS porque conhece o vereador e o vereador vai lá e passa lá na frente na fila e etc e tal, é justamente para quebrar esse tipo de ação, esse tipo de politicagem que é feita com o serviço público, é que nós, cidadãos, precisamos entender as regras do jogo, precisamos, porque é só através dos instrumentos normativos, dos instrumentos legais, é que nós vamos conseguir quebrar isso. Então, a gente precisa... Até para poder fazer uma denúncia, você tem que saber onde é que você vai fazer a denúncia. Até para você poder falar... porque tudo isso, né, gente? Todas essas questões sobre... questões relacionadas com politicagem, né? Venda de vaga na fila do SUS, venda, doação de lote que não pode ser feito, né? Aquelas coisas todas. Tudo isso, existem caminhos que podem ser...
tomados para que isso seja evitado na sua cidade. Não é você, enquanto cidadão, que vai fazer isso, é o Ministério Público, mas você precisa saber como é que você vai acionar o Ministério Público, como é que você vai fazer a denúncia, qual é o caminho correto para você poder fazer isso, para você quebrar esse ciclo na sua cidade. Então, qual é a importância do cidadão no projeto de cidade inteligente? É imenso, porque todos os outros agentes da inovação trabalham para atender as demandas do cidadão. E se o cidadão não tem clareza de qual é a cidade que ele tem, qual é a cidade que ele quer, e o que é que tem que ser feito, e como que ele, qual é o caminho que ele tem que acionar para poder fazer as coisas funcionarem na cidade dele, o que vai acontecer é justamente o quê? Que essa politicagem, essa venda de serviços, essa benfeitoria para poucos vai continuar acontecendo na sua cidade. Então, como é que você, cidadão, vai quebrar esse ciclo? Entendendo como que as regras funcionam. Você precisa, enquanto cidadão, entender as regras desse jogo chamado políticas públicas. E tem que entender que política pública é pública, não é a gestão pública que faz política pública. Os 4 agentes da inovação fazem políticas públicas, e as políticas públicas, elas são feitas justamente para poder fazer com que você receba, né, o acesso a esses serviços. Então, a função do executivo, do legislativo, do setor privado é justamente oferecer serviços de qualidade para melhorar a sua qualidade de vida. Mas se você, enquanto cidadão, se colocar só numa posição passiva, só querendo receber do governo tudo de mão beijada, tudo pronto, as coisas não vão acontecer, porque as pessoas, muitas vezes, chegam ali e têm que lidar com diferentes situações, diferentes interesses. E nós precisamos, enquanto cidadão, ajudar o ente público a cumprir o seu papel, a sua função social de ente público e focar no interesse público. E somos nós, cidadãos, que temos que fazer isso. Isso é nossa responsabilidade. E nós estamos delegando isso para os outros agentes. E quando os outros agentes fazem isso sem a fiscalização do cidadão, sem a atuação do cidadão, o que acontece é que interesses que não são do cidadão são colocados como prioridade. Então, é isso aí que a gente precisa fazer, né? E o pessoal está falando aqui, Grazi, a sociedade tem que aprender a cobrar a eficiência dos serviços públicos. Exatamente, mas para cobrar a eficiência do serviço público, a gente precisa entender o que são os serviços públicos, quais são as possibilidades, quais são as regras, porque todo serviço público, ele é oferecido. Só que para ele ser oferecido, ele precisa ser colocado nos planos, nos instrumentos, nos projetos de gestão, no PPA, na LOA, na LDO. E se a gente não entende qual é o momento de solicitar que aquele serviço público receba o dinheiro público para poder fazer aquele serviço melhorar a sua qualidade, a gente vai continuar só reclamando. Porque na Câmara Municipal, e o Executivo e o Legislativo têm esse processo que é de um ano antes, no ano de 2020, envia a solicitação para o Legislativo do orçamento. O dinheiro vai ser investido em qual projeto? É um ano antes. Então, tudo na gestão pública, a gente trabalha com um delay de um ano, justamente por essa questão da questão orçamentária. Então, em 2020, a gente aprova os projetos que vão receber o dinheiro do orçamento de 2021. Então, não adianta você chegar em 2021, bater na porta da Câmara de Vereadores ou na sala do prefeito, pedindo para ele poder fazer um projeto que é um projeto agora. O que você tem que fazer é frequentar as audiências, você tem que saber se colocar nessas audiências, saber instruir ali os vereadores para que seja feito o que tem que ser feito. E eu vou dizer, no Brasil, 9 em cada 10 municípios têm menos de 50 mil habitantes. E em geral, a média da escolaridade dos nossos vereadores é muito baixa. Eles não sabem, né? Eu tenho alunos aqui que falam assim, Grazi, eu perguntei para o vereador da minha cidade onde que estava o plano diretor. Ele falou assim, eu nunca nem ouvi falar o que é plano diretor. A LOA e a LDO é um copia e cola que não faz a coisa funcionar. Os principais instrumentos de planejamento da nossa cidade estão sendo geridos por gestores que não têm um conhecimento claro da importância do que é esse instrumento, da importância estratégica do que são esses instrumentos. E cabe a nós, cidadãos, correr atrás disso e fazer com que esse negócio funcione. Mostrar para os nossos gestores o que é que está acontecendo,
qual é a importância desses instrumentos e quais são os projetos que são prioridades para nós enquanto sociedade, porque senão eles vão colocar lá projetos que são prioridades para eles, vai usar isso como moeda política. E nós, enquanto cidadãos, temos que colocar ali os nossos projetos, os projetos que nós definimos como prioridade. Mas isso tem momento de fazer, tem a hora, tem o cronograma, e a gente, enquanto cidadão, precisa entender que momento é esse. Você não tem que ir em todas as audiências da Câmara de Vereadores, você tem que ir nas estratégicas, nas que vai definir onde que o dinheiro vai ser colocado. E é isso que a gente precisa entender. A população brasileira precisa entender de quais são esses momentos estratégicos e de quais são os instrumentos normativos que a gente tem que trabalhar esse alinhamento para poder fazer da nossa cidade uma cidade inteligente. Grazi, você enfatiza que as escolas é um dos agentes de inovação. E eu fico muito orgulhosa. Sou diretora de escola municipal e tenho aprendido muito com você. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel aqui das escolas um pouco mais ao longo dessa live. Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui a anotação os principais pontos aqui do cidadão. Qual o papel do cidadão no projeto de cidade inteligente? O cidadão ele precisa entender das regras do jogo, ele precisa entender desses instrumentos normativos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, instrumentos normativos. E a gente fala muito aqui nas nossas lives e dentro da mentoria Alice também, a gente aprofunda com detalhe o que são esses instrumentos normativos, quais são, né, a importância de cada um, como que a gente aciona cada um e etc e tal. O cidadão, ele precisa entender aí de quais são os caminhos legais para solicitar a resolução dos problemas públicos, como que ele aciona o executivo, o legislativo e o judiciário. O cidadão, ele precisa ter clareza da cidade que temos e da cidade que queremos, em curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque senão o cidadão vai começar a solicitar ações para ser feitas que vai gerar falta de eficiência. Então, por exemplo, o cidadão está lá assim, prefeito, vereador, vai lá, asfalta a minha rua, eu preciso que asfalte a minha rua está cheia de buraco, etc e tal. Mas está previsto para aquele ano uma obra que é uma obra de saneamento. E a obra de saneamento, ela vai quebrar a rua, porque ela vai ficar debaixo da rua, né? A obra, os canos, né? Toda a infraestrutura de saneamento fica debaixo da rua. Se o vereador, né? Se o cidadão, ele não tem clareza do que está sendo projetado para a cidade, ele vai começar a solicitar ações de curto prazo que impactam nas ações de médio e longo prazo. E aí, se você inverter a ordem das ações, o que vai acontecer é o uso indevido do recurso público, a falta de eficiência. Então, o cidadão precisa ter clareza de em que momento do projeto da cidade que temos estamos, né? Então, a gente está nas ações. Quais são as ações de curto prazo que podem ser solicitadas agora e que não vai prejudicar as ações de médio e longo prazo, né? Então, quais são as ações que precisam ser feitas agora para melhorar a qualidade de vida da população? Então, basicamente, né, esse ponto de ter clareza de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, os 4 agentes da inovação têm que ter. Mas o cidadão precisa ter mais, porque é ele que vai trazer nos momentos, né, das audiências públicas o que é prioridade para ele, em curto, médio e longo prazo. Nós, brasileiros, temos muito uma visão de curto prazo. Eu quero resolver esse problema agora, né? Essa é a minha demanda de agora. E a gente precisa ter essa visão de como é que a gente vai fazer para as coisas funcionarem. Então, a gente precisa ter essa visão de curto, médio e longo prazo. Então, basicamente, o cidadão precisa entender das regras do jogo, ele precisa entender de quais são os caminhos legais, né? Legal de direito mesmo, quais são os caminhos jurídicos, né? Quais são os caminhos, quais são os instrumentos aqui que a gente pode usar para poder impulsionar a ação correta dos 4 agentes da inovação. E a gente precisa ter essa clareza de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos. E aí, então, o cidadão é que vai dar as cartas do jogo. Lembra? A Constituição fala: o poder emana do povo. E para o poder emanar do povo, o povo precisa saber, o cidadão precisa saber qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, quais são os instrumentos que a gente pode usar para poder alavancar e em que momento a gente vai colocar as nossas demandas de curto, médio e longo prazo. Basicamente, vou trazer aqui esses 3 pontos, tá?